Edwin C. Burns chegou ao laboratório de Thomas Edison parecendo um mendigo, mas saiu de lá anos depois como seu sócio multimilionário. O que ele sabia que você ainda não sabe? No vídeo de hoje vou te mostrar o segredo do capítulo 1 de Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal Evandro Pereira. Hoje vamos estar lendo sobre esse livro aqui, ó, Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. Entendeu? Esse livro aqui que é um dos best-sellers sobre finanças, entendeu? Que ele revela os segredos da fortuna dos maiores milionários dos Estados Unidos a partir de um programa de 13 passos. Napoleão Hill mostra o caminho certo para a riqueza e felicidade. Sucesso absoluto desde a sua primeira edição, em 1937. Esse livro continua a encantar e ensinar todos aqueles que têm interesse em tirar vantagem do crescimento econômico, provando que a forma para ganhar dinheiro nunca muda. Né? Eu vou estar começando, né, essa leitura aqui sobre o capítulo 1, né, a introdução, que diz da história de um homem que pensou e conseguiu virar sócio de Thomas Edison. Thomas Edison, né, quem não sabe, o inventor da lâmpada, né, depois de 1000 tentativas, né, começa assim, ó, é absolutamente verdade que os pensamentos são coisas, aliás, coisas muito poderosas, né, quando conjugados com um objetivo definido, perseverança e um desejo ardente que se transforma em riqueza ou outros bens materiais. Há pouco mais de 30 anos, Edwin C. Burns descobriu que as pessoas realmente pensam e enriquecem. Essa descoberta não aconteceu numa tarde, veio aos poucos, começando com um desejo ardente de se tornar sócio do grande Thomas Edison. Uma das principais características do desejo de Burns era de que era definido, olha só. Uma das principais características. Ele queria trabalhar com Thomas Edison e não para ele, ou seja, queria trabalhar com Thomas Edison e não para ele. Tem uma grande diferença aí. Observe com todo cuidado e a descrição de como ele traduziu esse desejo em realidade e você terá melhor compreensão dos 13 princípios que levam à riqueza. Quando esse desejo ou impulso de pensamento passou primeiro por sua cabeça, ele estava pronto para realizá-la. Mas havia duas dificuldades pelo caminho. Uma, ele não conhecia Edison. E a outra, ele não tinha dinheiro suficiente para pagar a passagem de trem para Orange, em New Jersey, né? Essas dificuldades seriam suficientes para desencorajar a maioria das pessoas de qualquer tentativa, porém esse desejo não era comum. Ele estava tão determinado a encontrar uma maneira de realizá-lo que acabou por viajar como bagagem desconhecida. No trem de carga lá, no East Orange, né? Para os não iniciados, significa que ele foi East Orange, foi um trem de carga. Então essa viagem de bagagem desconhecida no trem de carga. Ele viajou no trem de carga. Ele se apresentou no laboratório do Sr. Edison e anunciou que havia chegado para fazer negócios. Olha o detalhe, até frisei aqui, fazer negócios com o inventor. Anos depois, comentando sobre seu primeiro encontro com Burns, Edison falou, olha o que Thomas Edison falou. Ele ficou ali na minha frente, parecendo um vagabundo comum. Mas havia algo na expressão dele que dava a nítida impressão de que ele estava determinado a conseguir o que queria. E eu já sabia de muitos anos de experiência com as pessoas que quando alguém realmente deseja uma coisa com tanto vigor que está disposto a arriscar todo o seu futuro num único tiro, está destinado a ganhar. Ele deu oportunidade por dia porque percebia que ele tinha metido na cabeça que ia ficar até conquistar o que queria. E os eventos subsequentes mostraram que não estava errado. O que o Sr. Burns disse a Thomas Edison naquela ocasião foi muito menos importante do que aquilo que ele pensou. O que ele disse foi muito menos importante do que ele pensou. O próprio Edison disse, não pode ter sido a aparência do rapaz que o acendeu a fagulha na sala de Edison, porque isso com certeza o desfavorecia. Foi o pensamento que fez a diferença. O pensamento, eu até frisei aqui no livro. Se o significado dessa afirmação pudesse ser mostrado a todas as pessoas que a lessem, o resto do livro seria dispensável. Porém, Burns não se tornou sócio de Edison dessa primeira entrevista. O que ele conseguiu foi uma chance de trabalhar nas empresas que ele inventou com um salário muito baixo, cumprindo tarefas que não tinham importância para Edison. Porém, o mais importante para Burns era que era uma oportunidade de mostrar sua mercadoria no lugar onde ele estava que o seu sócio a visse. Um passo de cada vez. Eu até coloquei aqui, botei um passo de cada vez. Deus é um Deus de organização. Meses se passaram. Aparentemente nada havia acontecido para transformar em realidade a cobiçada meta que Burns tinha posto na mente com o seu maior objetivo definido, mas ele estava constantemente intensificando seu desejo de se tornar sócio nos negócios de Edison. Os psicólogos dizem corretamente que quando alguém está realmente preparado para uma coisa, ela aparece. Olha aqui, está até em aspas, né? Aquilo que, lógico, a fala dos psicólogos. Burns estava pronto para ser sócio das empresas de Edison. Não apenas isso, ele estava determinado a continuar de prontidão até conseguir o que estava procurando.
Ele não disse para si mesmo, ah, sim, mas que adianta tudo isso? Acho que vou mudar de ideia e virar vendedor. Em vez disso, o que ele disse foi, eu vim cá para fazer negócios com Thomas Edison e vou conseguir até mesmo que leve todo o resto da minha vida. Ou seja, ele estava determinado, é o desejo ardente. Ele foi firme na convicção que ele queria. E ele estava realmente falando sério. Que histórias diferentes as pessoas contariam simplesmente se adotasse um objetivo definido. Um objetivo definido, tá aí, ó. E insistisse nele até que se transformasse numa obsessão que consumisse todo o seu ser. Talvez o jovem Burns ainda não soubesse naquela época, mas a determinação típica de um bulldog, a determinação em perseguir um único desejo, estava destinada a passar por cima de toda oposição e lhe trazer a oportunidade que ele tanto procurava. Quando esta apareceu, veio numa forma diferente de uma direção de onde Burns nem esperava. Isso é um dos truques das oportunidades. Elas têm o hábito de entrar de maneira sorrateira pelas portas dos fundos e geralmente aparecem disfarçadas de má sorte ou derrota temporária. Talvez seja por isso que tantos deixam de reconhecê-las, né? Por ela entrar pela porta dos fundos de uma maneira sorrateira, né? Disfarçada de má sorte ou derrota temporária. Thomas Edison também tinha acabado de concluir um novo aparelho para o escritório, o chamado máquina de digitar de Edison, o Edphone, hoje é Edphone. Hoje, na verdade, na época. Os vendedores não mostravam muito entusiasmo pela máquina. Não acreditavam que poderia vendê-la, a não ser com muito esforço. E Burns, olha aí, ó, percebeu a oportunidade. Olha as coisas começando a acontecerem. Ele havia chegado de modo discreto, ela havia chegado de modo discreto, né? Disfarçada de uma máquina meio esquisita que não interessava a ninguém, exceto a quem? A Burns e ao próprio inventor, ao Thomas Edison. Burns ele sabia que podia vender a máquina de digitar. Fez até a sugestão ao inventor e logo conseguiu a chance. Olha aí. Ele fez na proposta ali, né? A sugestão, no caso, e o Thomas Edison aceitou. Vendeu a máquina. Aliás, teve tanto sucesso nas vendas que Edison contratou para distribuí-la por todos os Estados Unidos. Olha só. Dessa sociedade nasceu o slogan. Olha o slogan. Feito por Edison e instalado por Burns. Edison que produziu, Burns que instalou. A parceria se estendeu por mais de 30 anos. Com ela, Burns ficou riquíssimo, mas também conseguiu uma coisa infinitamente mais importante. Ele provou que alguém pode realmente viver com base no pense e riqueza. A base do livro, né? Quanto valeu em dinheiro aquele desejo original de Burns? Eu realmente não tenho como saber. Talvez tenha lhe rendido uns 12 ou 3 milhões de dólares, mas a quantia, qualquer que seja, é insignificante se comparada com o bem maior de ter conquistado o conhecimento definitivo de que o impulso do pensamento pode ser transformado numa contrapartida física, mediante a aplicação de princípios bem conhecidos. Burns pensou e conseguiu virar sócio do grande Thomas Edison. Pensou e conseguiu ganhar uma fortuna, e não tinha nada com que começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de persistir nesse desejo até alcançá-lo. Ele não tinha dinheiro para começar, tinha pouquíssima educação, nenhuma influência, mas tinha iniciativa, fé e a vontade de vencer. Com essas forças intangíveis, ele fez o braço direito do inventor. Ele fez o braço direito do inventor, mais importante de todos os tempos. Agora não. Encerrando. Então ali, ó, tá. Iniciativa, fé e vontade de vencer. E isso que ele tinha. Isso foi a chave de Burns, né? O homem o homem que pensou e conseguiu virar sócio de Thomas Edison. Entendeu? Essa foi a primeira leitura, a primeira introdução, capítulo 1 do livro Pense e Enriqueça, né? Mas em breve estarei falando sobre alguns pontos das outras partes do livro, né? Então, assim, fica a dica, né? Sempre que puder eu vou estar ali falando sobre esse livro aqui, entendeu? Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Se deixou ali, você já deixa o seu like, escreva nos comentários aí o que vocês acharam, tá extraindo a lição aqui desse livro, desse capítulo 1, entendeu? Não se esqueça de curtir, de comentar e de se inscrever se você ainda não é inscrito. Um grande abraço, fica com Deus.